Bom dia para todo mundo. Então vamos lá. Hoje a gente vai aprender a identificar fome e saciedade. A gente vai falar um pouco sobre isso. Por que esse assunto é importante? Porque se a pessoa quer aprender a ter uma vida saudável, sem precisar ficar fazendo dieta, sem precisar, né, sempre ficar seguindo planilhinha, ficar contando caloria, ficar contando macronutriente, que eu acho que é uma coisa que não é sustentável para ninguém, a pessoa tem que aprender a identificar fome e saciedade. Ela tem que aprender a saber quando que ela realmente está com fome, e a fome fisiológica, a gente vai falar desses conceitos, e quando que ela deve parar de comer também, quando que essa fome cessou. Então, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de fome e de saciedade. De maneira bem simples, gente, fome é o recado que o teu cérebro dá quando você precisa comer, atendendo a uma necessidade fisiológica. Estou falando da fome fisiológica, tá? A saciedade, por outro lado, é o recado para parar de comer, quando você não está mais com fome, quando você não precisa mais atender a essa necessidade fisiológica. Esses dois, fome e saciedade, são, assim, exemplos perfeitos de funções que a gente nasce sabendo, né, identificar. Por exemplo, o bebê, quando ele está com fome, ele chora. Ele sabe exatamente quando ele tá com fome. E aí ele chora para que alguém dê comida para ele, porque ele não consegue ir lá, abrir a geladeira e pegar comida sozinho. Ao mesmo tempo, quando ele já tá saciado, quando para ele já tá bom, ele não precisa mais comer, o que ele faz? Ele recusa o peito, recusa a papinha, ele recusa a comida. É isso que acontece, ele sabe identificar perfeitamente quando ele tá com fome e quando ele já tá saciado. São coisas que a gente nasce sabendo e depois, ao longo dos anos, a gente perde essa percepção. Só um parênteses, atenção mamães que restringem demais a alimentação das crianças, tá? Tem estudos indicando que a restrição da alimentação durante a infância, principalmente, durante a vida adulta também, mas durante a infância é mais grave, aumenta muito o risco dessas crianças terem sobrepeso ao longo da vida. E por que isso acontece? Justamente porque a criança, logo ali, né, naquela fase ali dos até uns 5 anos, ela tá muito nova ainda, ela tem aquela percepção de fome e saciedade, mas porque a mãe restringe muito a alimentação, ela perde a capacidade de identificar a própria fome e a própria saciedade. Então, essas crianças crescem, às vezes, com medo de sentir fome. Elas viram adultos que têm medo de sentir fome e que, por isso, passam a comer de forma descontrolada. Então, não restringe muito a alimentação da criança. Às vezes, tem criança que, às vezes, nessa idade até os 5 anos, você dá uma alimentação mais saudável para ela e, mesmo assim, ela é mais cheinha. É normal, tá? Não é normal uma criança obesa. Não é normal se você só dá açúcar, só dá coisa gordurosa, coisa calórica para criança. Mas se você está fornecendo uma alimentação saudável, se ela está saudável, não tem porquê, por questões estéticas, ficar privando a criança de alimentação. Muitas, é o que eu expliquei, muitas crianças acabam sendo privadas de alimentação e por isso elas se tornam adultos que depois comem descontroladamente. Enquanto crianças, às vezes elas começam a comer escondido e aí vira o adulto que assalta a geladeira à noite. São coisas que a gente acaba trazendo para a vida adulta. Então, vocês que são mamães, que estão me assistindo, papais também, não sei se tem muitos papais aqui, a maioria acho que é mamãe mesmo, mas os pais têm que tomar muito cuidado com isso, com essa questão da alimentação, para não ficar privando, para não ficar criticando muito a criança, tá? Porque, claro, a gente tem que controlar, tem que fazer com que elas sejam saudáveis, mas saudáveis, não se importando tanto com questões estéticas nesse momento, tá? Quando você tem total controle sobre a sua fome e sobre a sua saciedade, quando você aprende a identificar a fome e saciedade perfeitamente, você para de precisar seguir uma dieta para emagrecer, uma planilhinha de dieta.
porque você mesma vai dosando as quantidades. Você não precisa comer quando não tem fome, só porque está lá prescrito na dieta. E você também não precisa comer menos do que o seu corpo precisa, porque aquela dieta restritiva lá está determinando isso, dentre outras coisas, tá? Por isso que é tão importante. E mesmo que você, por acaso, queira seguir uma dieta, vocês sabem que eu não sigo e que eu sou contra, mas enfim, mesmo que você queira seguir uma dieta, antes de qualquer coisa, eu acho importantíssimo aprender a identificar isso, tá? Então, aprofundando um pouco mais, a gente vai falar agora dos tipos de fome, tá? Tem 4 tipos de fome. E eu já adianto para vocês que nenhum desses tipos de fome é ruim. É completamente ruim. Acredito que todo mundo sinta, talvez até ao longo do mesmo dia, esses quatro tipos de fome. O que você precisa é identificar cada um desses tipos, saber quando você está comendo por questões fisiológicas ou quando você está comendo por outras questões, além da sua necessidade fisiológica de comer. Por quê? Porque além da fome fisiológica, esses outros tipos de fome é que geralmente te fazem exagerar, tanto na quantidade, né? E querer buscar alimentos cheios de açúcar, de gordura, alimentos de baixo valor nutricional. Quando a pessoa segue uma dieta, muitas vezes ela para de identificar a fome fisiológica, a fome real, já que ela come muitas vezes quando ela não está com fome, e ela para de comer também, muitas vezes quando ela ainda está com fome. Então, porque ela perde essa percepção, ela passa a comer mais por causa dos outros tipos de fome, que a gente vai falar agora. Então, o primeiro tipo é esse que eu já falei, é a fome fisiológica, é a fome porque você realmente precisa do alimento, porque seu corpo precisa se nutrir daquele alimento. Nesse caso, você não tem vontades específicas e também não é uma coisa muito urgente. O que significa isso? A fome, ela não aparece de repente. Ela vai surgindo aos poucos, a fome fisiológica. Ela vai surgindo aos poucos. Começa com a fominha, né? Aí depois o seu estômago já começa a roncar, depois você já começa a sentir aquele vazio no estômago e os barulhinhos aumentam, fica roncando mais ainda. Até chegar um ponto que às vezes você começa a ficar mal-humorada, você começa a ter dor de cabeça, aí já é um estágio bem avançado da fome fisiológica. Então ela vem aos poucos, ela não vem de repente, ela não simplesmente surge, nossa, tô morrendo de fome do nada. Há um minuto atrás não estava sentindo nada, agora tô até tonta de tanta fome. Isso não acontece. A fome fisiológica, ela vem aos poucos. Outra questão, você não tem fome fisiológica de um alimento específico. Quando você sente a fome fisiológica, você aceita qualquer alimento disponível e, claro, que você considera saboroso, porque muita gente fala, se você não quiser comer brócolis, é porque você não tá com fome. Mas, gente, tem pessoas que o paladar não aceita mesmo brócolis. Não quer dizer que ela só vai estar com fome quando ela aceitar comer brócolis. Às vezes, nesse estágio, ela já vai estar num estágio muito avançado da fome, tá? Não significa isso. Pode ser outros alimentos, pode ser um prato de arroz, feijão e ovo, sei lá. Qualquer coisa assim, qualquer alimento disponível que você considere saboroso, você aceita. Não é nenhum alimento específico, não é tô sentindo a fome de pizza. Aí já não é a fome fisiológica, aí já é outro tipo de fome, tá? Ou outros tipos de fome. Então, a fome fisiológica é essa. É a necessidade mesmo do seu corpo. Você aceita qualquer alimento disponível que você goste e ela não é urgente, ela vem aos poucos. Segundo tipo de fome é a fome social. O que acontece com a fome social? É aquela fome que a gente sente nas reuniões de família, reuniões de amigos, datas comemorativas como o churrasco, ceia de Natal, Páscoa, todo tipo de reunião, de confraternização, em que há comida assim a rodo, né? Comidas oferecidas em grandes quantidades,
E aí, o que acontece nessas reuniões, nessas confraternizações? A gente acaba comendo de maneira automática. Por que a gente sempre come mais nessas datas? É porque nossa fome fisiológica aumentou de repente nessas datas? Não, não é. É porque a gente realmente entra no modo automático. A gente às vezes está comendo muito distraído, porque está conversando, está confraternizando, a gente está mais feliz, acredite, pessoas não comem só por tristeza, pessoas comem por muita felicidade também. Então, a pessoa come entrando no modo automático. Por isso que a gente tende a comer mais nessas reuniões, nessas confraternizações. Não é à toa, não é porque a nossa fome fisiológica aumentou, é a fome social que está agindo nesse momento. O terceiro tipo de fome é a fome específica, ou aquilo que a gente chama também de vontade. A vontade, ou a fome específica, está mais relacionada mesmo ao prazer de comer, a gostar muito do sabor de determinado alimento. Muitas vezes, esse tipo de fome a gente traz lá da infância. Já comeram alguma coisa que vocês falaram, nossa, essa comida aqui tem gostinho de infância? Já comeram? Ah, isso aqui lembra a comida da minha avó, a comida da minha mãe. Então, é o tipo de fome que está relacionada muito à memória afetiva. Geralmente também não é uma fome urgente, não é uma fome que, nossa, surge do nada, tá? É uma fome que você vai desenvolvendo mesmo. Às vezes, pelo cheiro da comida, você começa a desenvolver aquela fome, porque aquilo te lembra alguma coisa, e aí você sente vontade de comer. Ou mesmo alimentos que você já provou e que você gosta muito, tá? Não necessariamente tá ligado a memórias de infância, não. Pode ser simplesmente um alimento que você gosta muito, tá? Pode ser uma pizza, você gosta muito de pizza. Então, você às vezes sente vontade ali no meio da semana, que vontade de comer uma pizza. Até aí é normal. Aí tem o quarto tipo de fome, que é muito comum a gente confundir um pouco com esse terceiro tipo, tá? Com a vontade. O quarto tipo de fome é a fome emocional. A fome emocional é a vontade urgente de comer algo gostoso. Não é um alimento muito específico. Pode ser, às vezes, um alimento específico ou grupos de alimentos. Mas, geralmente, diferente da vontade, não é um alimento específico. A fome emocional, você simplesmente tem a urgência de querer comer algo que te dê prazer, que seja gostoso, que você sabe que vai colocar na boca e vai te dar um alívio, vai te dar uma sensação boa, sabe? Geralmente, a pessoa não se satisfaz com pequenas quantidades, no caso da fome emocional. Quando ela está comendo por fome emocional, ela precisa comer muitas quantidades. E mesmo assim, às vezes, ela não se satisfaz com essas grandes quantidades. Muitas vezes ela come bastante e mesmo assim, depois ela fica pensando, nossa, mas parece que não era isso que eu queria. Parece que isso aqui não me atendeu, não me satisfez. A fome emocional vem de forma impulsiva. A pessoa come pela simples vontade de comer. Mas diferente da vontade ou da fome específica, a pessoa nem pensa muito, às vezes, ali no sabor do alimento, né? Ela não degusta muito. Ela quer algo que seja gostoso ali na hora, mas ela não sabe degustar. Muitas vezes a pessoa come muito rápido. Ela engole a comida simplesmente. Ela só precisava colocar alguma coisa para dentro. Às vezes a pessoa até faz umas misturebas de sabores que não tem nada a ver um com o outro, né? Tipo sorvete com batata frita. A pessoa faz até umas misturebas e às vezes não é nem porque ela gosta, porque, né? Não sei, gosto. Cada um tem o seu. Às vezes a pessoa realmente gosta de sorvete com batata frita. Às vezes ela acha muito gostoso mesmo. Mas às vezes a pessoa nem acha gostoso. É um sabor nada a ver, que ela combinou assim de última hora. E não porque ela gosta, mas porque bateu um impulso, uma necessidade urgente mesmo de comer, em decorrência de ansiedade, de estresse, de tédio, de problemas específicos, de tristeza.
Qual que é a grande questão da fome emocional? Ô, gente, é normal a gente estar triste, é normal ter um dia que a gente, nossa, tá cheio de coisa para fazer, ou tá cheio de problema. É normal que a gente fique entediada, tá? O que eu quero dizer é, não tenta abafar os seus sentimentos com a comida. Pode chorar, pode desabafar, pode sofrer. Você tem esse direito. Permita-se sentir o que você tem que sentir. Não fica simplesmente abafando esses sentimentos, porque muitas vezes as pessoas acabam descontando isso na comida. A pessoa se sente vazia por dentro e ela preenche esse vazio com comida. Não era um vazio de fome, não era ali um vazio no estômago, era outro tipo de vazio que a pessoa acaba preenchendo com comida. Então, não seja aquela pessoa que fica sempre guardando tudo para você, tá? Até estava lendo num livro um exemplo disso de um menino que os pais se separaram e aí era uma criança magrinha, normal, e depois que os pais se separaram, o menino não manifestava que ele estava insatisfeito com aquela situação e tal, mas o menino começou a engordar muito. E os pais questionavam: nossa, mas a gente dá tudo de saudável para ele, a gente não dá nada assim de açúcar, de gordura, e mesmo assim ele está engordando. E aí a nutricionista que atendeu ele meio que fez um papel de psicóloga mesmo com o menino, né? Ela falou: olha, não precisa abafar os teus sentimentos, você pode sentir o que você quer sentir. E ela também identificou, na hora que os pais falaram: ai, gente, não dá nada de açúcar, de gordura, a gente só dá comida saudável. Na hora também ela identificou: vocês não dão nada de gostoso para criança, né? E, gente, a gente pode e deve comer comidas que a gente gosta, que a gente sente prazer. Muita gente ensina que a gente não pode sentir prazer com a comida, que a gente não pode achar gostoso. Tem gente que fala: ai, colocou na boca, achou muito gostoso, cospe que engorda. Isso é errado, isso é muito errado. Por quê? Isso te estimula a ter uma ideia de que a comida é simplesmente para te nutrir. A comida não é simplesmente para nutrir, tá? Ela tem outras funções. Você tem que sentir que a comida tá gostosa. Você tem que sentir um certo prazer. Como eu já disse antes, a comida não pode ser tua única fonte de prazer na vida, porque aí também tá errado. Você tem que ter outras coisas que você enxerga prazer. Você não pode enxergar prazer só na comida, porque aí você só vai querer comer. Mas você pode e deve enxergar prazer na comida. Não tem sentido nenhum querer que a pessoa só coma coisas que ela não gosta, porque supostamente seriam mais saudáveis, tá? Tem muitos alimentos saudáveis e que são muito gostosos. Tem opção para todos os gostos. Você não precisa forçar teu paladar. A criança, como que você faz com a criança? Você, para educar o paladar de uma criança, você não simplesmente fica restringindo. Tem gente que fala: ai, não vou oferecer açúcar para criança, não vou oferecer nada de gordura, de açúcar. E isso está errado, porque uma hora ela vai provar. Ela vai provar. E aí, se você não ofereceu todos os sabores, se ela não aprendeu a gostar de tudo, ela só vai gostar daquilo ali, que ela provou e achou gostosinho, que é novidade, que era proibido antes. Vocês conseguem enxergar? A criança antes não tinha acesso a esse alimento. Aí ela prova pela primeira vez. É um alimento que ela vai achar gostoso, que vai ser agradável ao paladar dela. Vocês acham que ela não vai amar aquilo? Claro que vai. E aí se cria um adulto compulsivo, talvez, um adulto que só quer saber de doce, que só quer saber de carboidrato, tá bom? É assim que se cria um adulto dessa maneira, é restringindo durante a fase de infância. Durante a infância, se você quer educar o paladar do seu filho, claro, você não vai ficar dando coisas que não sejam saudáveis todos os dias, mas eventualmente pode dar um docinho. Também tem doces que são um pouco mais saudáveis, nada impede você dar um chocolatinho mais amargo, né? 70% cacau, um doce de leite. São doces que são mais saudáveis, a gente até vai falar disso em uma das lives.
que eu vou fazer durante essa semana, talvez na outra, ainda não sei. Mas você pode oferecer esses doces que sejam mais saudáveis, porque é importante que a criança tenha acesso a todo tipo de alimento, que ela veja que os alimentos têm o sabor natural deles, tá? É importante que você dê coisas o mais natural possível, né? Que você evite ficar dando alimentos ultraprocessados que não tem quase que benefício nutricional nenhum. Mas até esse, gente, eu vou te falar que também não precisa restringir 100%, né? Que aí já, às vezes, é exagerar demais. Bom, gente, por que é importante vocês aprenderem, então, a identificar cada uma dessas sensações? Cada um desses tipos de fome, desses 4 tipos de fome. Como eu disse, não é que é errado você sentir um desses tipos. Não é errado você sentir a fome emocional. Só que ela acaba te prejudicando. Ela te faz comer sem precisar comer, sem às vezes nem ter vontade de comer. Então, ela é a que eu considero assim, a piorzinha. Se tiver uma classificação, ela é a que você mais deve evitar ter na sua vida. Mas, ainda assim, vai acontecer. Ou vocês acham que eu sempre tô, assim, super bem, que eu nunca quero atacar uma barra de chocolate, por exemplo, quando eu tô muito estressada. Isso acontece. Mas o mais importante é você identificar quando isso acontece, por que isso acontece e como isso acontece. Quando você identifica isso, primeiro, você consegue não exagerar tanto, tá? Você, às vezes, dá uma exageradinha ali na quantidade, mas você consegue se controlar um pouco mais. Você come menos impulsivamente. Você come, pelo menos, sentindo mais o sabor daquele alimento, degustando um pouco mais, que já é menos grave de você só colocar comida para dentro. E o segundo ponto, você se sente menos culpada. Você sabe que aquilo ali é uma situação que, nossa, acontece de vez em quando. Então, não tem problema isso acontecer, quando acontece bem de vez em quando. Isso aí não vai te prejudicar. Agora, quando você não consegue identificar que você está fazendo isso, pode ter certeza, isso acontece todos os dias. Isso acontece sempre que você chega estressada do trabalho, sempre que você está um pouco ansiosa, sempre que você está na TPM, todos os dias da sua TPM. Entendeu? Então, sempre que você está entediada, às vezes você não tem nada para fazer, você preenche teu tempo com comida. Então, por isso que é importante você identificar. Daí a importância de identificar quando, como, por que isso está acontecendo. Porque aí você não fica se sentindo culpada disso estar acontecendo, porque você sabe que é uma exceção. E você também evita os exageros. Essa questão da culpa, o que acontece quando você se sente culpada? Quanto mais você se sente culpada com esses exageros alimentares, mais te dá vontade de comer. Já é uma ansiedade que bate ali e que te dá vontade de comer ainda mais. Entendem isso? Vira um círculo vicioso. Também já falei disso, vou sempre falar disso outras vezes. Isso vira um círculo vicioso na tua vida, porque o que acontece? Você fica culpada por ter comido demais. Aí, você fica tentando compensar através de uma dieta restritiva, se proibindo de comer determinados alimentos. Quando ele fica proibido, você sente mais vontade ainda de comer. Aí você tem esses episódios de compulsão, de exagero. Aí você fica se sentindo mais culpada ainda. Cada vez você vai se sentindo mais culpada, achando que você não consegue, que você nunca vai conseguir emagrecer assim, que isso não é para você, que você simplesmente não consegue se controlar, que você não tem controle sobre você mesma. Então, é o ciclo da culpa, tá? Você vai alimentando isso. Por isso que é tão importante você identificar essas situações, esses tipos de fome, principalmente quando a fome emocional está acontecendo na sua vida. Vamos dar alguns exemplos? Deixa eu só beber uma água. Eu quero saber de vocês se vocês já sentiram isso, se vocês já conseguem identificar situações em que isso acontece.
Por exemplo, questões de trabalho. Nossa, às vezes você está num trabalho, e esse é até um exemplo meu. Não atual, né? Um exemplo meu de meses atrás, do início do ano para trás. Às vezes você está num trabalho que você não gosta, que você passa situações muito chatas, muito desconfortáveis com seus chefes, com seus superiores, até com seus colegas. E aí você chega super estressado em casa, achando que pode comer tudo que tem. Você simplesmente tem vontade de comer até o pé da mesa. Por quê? Porque era o vazio ali que você estava sentindo, é um sentimento que você segurou ali durante o dia inteiro, que às vezes você não pôde falar para aquela pessoa tudo que você queria falar, você desconta na comida. Problemas no relacionamento, você desconta na comida também. Às vezes você está num relacionamento que é meio abusivo com você, que é meio tóxico, ou que você simplesmente não tá gostando mais da pessoa, ou que a pessoa às vezes critica o seu corpo, e aí o que acontece? Você fica com mais vontade de comer. Tem uma amiga, até uma pessoa próxima de mim, que ela até estava casada e ela começou a engordar. Ela tinha engordado um pouquinho, o marido começou a criticar o corpo dela. E aí, o que ela fazia? Por pirraça, ela comia mais ainda. Ela se colocava naquele estado de vou engordar, vou comer mesmo, vou engordar, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, sabe? Por pirraça, ela estava engordando e ela engordou bastante mesmo. Ela engordou muito. Só por essa questão, só não, né? Não, eu falo só, parece que eu tô minimizando. E é muito grave mesmo, eu já passei por isso, por algo parecido. E por causa disso, ela se colocava nesse estado de, vou comer de pirraça. E aí ela também engordava por causa dessa pirraça. Já aconteceu comigo de também estar no relacionamento, não é nem que a pessoa criticava tanto meu corpo, eu às vezes criticava, mas é mais porque eu não estava satisfeita, e aí eu ficava estressada, eu colocava ansiedade nisso. Chegava à noite, eu queria comer. Os problemas fazem a gente comer, tá? De alguma forma, a gente resgata que a comida é a solução. A gente acha que vai encontrar prazer na comida. A gente enxerga na comida uma distração também. Então, é por isso que a gente acaba comendo tanto. Vivi, já senti todas as fomes. A emocional me dá vontade de Nutella. É que geralmente, a fome emocional, você geralmente não tem vontade de algum alimento específico. Mas o que acontece? A gente tende a comer as mesmas coisas de sempre. Porque são alimentos. A gente está buscando o que com a fome emocional? A gente está buscando prazer. Então a gente tende a comer os alimentos que a gente já sabe que geram muito prazer, que a gente já gosta muito. Mas não é nem porque, nossa, você queria sentir o sabor da Nutella, entende? Não é nem tanto por causa disso, é diferente um pouco da vontade, da fome específica, que você realmente quer sentir o sabor daquele determinado alimento. Na fome emocional, é uma coisa urgente, sabe? Nossa, parece que você está descarregando alguma coisa, só que você descarrega na comida. E aí a gente tende a recorrer aos alimentos que a gente gosta mais, que a gente sabe que a gente vai sentir mais prazer. Mas isso não quer dizer que na hora que a gente vai ali comer, a gente vai sentir prazer, que às vezes a gente, nossa, vai comer sem pensar naquilo. Você come pensando no problema, pensando em solucionar o problema. Bom, agora eu quero dar umas dicas para vocês exercitarem a saciedade. É o seguinte, demora cerca de 20 minutos, mais ou menos, para os sinais do estômago chegarem ao cérebro, a partir do momento que você coloca a comida na boca. Então, você tá com fome, isso estou falando da fome fisiológica, tá? Você tá lá com a fome fisiológica e você foi almoçar. Você começa a almoçar. A partir desse momento, demora cerca de 20 minutos pro teu estômago começar a sentir assim que, não, agora eu tô ficando saciado, agora tá ficando bom. Então, demora bastante tempo. Gente, já pararam para pensar? Demora cerca de 20 minutos. Quanto tempo você leva para fazer suas refeições?
Me conta. Porque eu demoro pra caramba, que eu como muito devagar. Agora, meu marido aqui demora 5 minutos. Ou seja, não deu nem tempo dele sentir se ele ficou saciado ou não, sinceramente. Caio, tá me ouvindo? Não deu tempo. Não deu tempo. Muitas vezes as pessoas comem muito rápido. Então, elas não exercitam essa questão da saciedade. Nem dá tempo. Então, o que você faz para exercitar essa saciedade? Primeira dica: comer com atenção plena, sem distrações de TV, sem distrações de celular, tá bom? Sem o tipo de distração que vai te tirar ali do foco, que é a sua refeição, que é a comida. Então, essa é a primeira dica: comer com essa atenção plena, sem distrações. Outra dica: mastigar bem. Repara mesmo na sua mastigação. Quando era criança, a minha mãe meio que obrigava a gente a contar as vezes que mastigava. Ela falava, obrigava não, mas ela falava, conta 40 mastigadas aí. Sei lá, não lembro o número direito, mas era mais ou menos isso. Conta umas 40 mastigadas aí. E a gente ficava contando. A gente não, meu irmão nunca fez isso, mas eu ficava contando. E acho que funcionou, porque eu até demais. Porque hoje eu como bem devagar. Eu mastigo bem devagar mesmo. Mas isso é importante, porque quando você mastiga devagar, você sente mais o sabor do alimento, né? Você está usando aqueles seus 20 minutos para os sinais de saciedade chegarem do seu estômago até o seu cérebro. Então, quando você mastiga bem, você saboreia aquele alimento. Outra dica: respirar. Já viu o cachorrinho, filhotinho? Tem gente que come igual filhotinho. Vai comendo, 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 nem respira, né? Vai roncando, vai comendo e vai roncando. A Isa era assim, a cachorrinha da minha mãe também. Vai comendo e vai roncando ao mesmo tempo. Não para respirar. Não para pensar, nossa, calma aí, um intervalinho aqui entre as garfadas. Então, respira, dê intervalo entre as garfadas, não precisa ficar ali, ó, igual a britadeira, a batedeira, tá? Não precisa. Descansa os talheres sobre o seu prato, enquanto você mastiga. Limpa sua boca, tá bom? E aí você come até sentir que você até aguentaria comer mais um pouco, mas você tá satisfeita. Tem que exercitar um pouco dessa sensação de você se sentir satisfeita, pensando, eu comeria mais. Sabe quando a gente come uma coisa assim, muito gostosa? Que às vezes a gente dá uma exagerada, e além do exagero que você dá, você ainda fica pensando, nossa, eu ainda comeria mais, mas eu não aguento. É quase que mais ou menos isso. Só que você não chega a exagerar, tá? Você sempre pensa assim que sobrou um espacinho, às vezes, ali para sobremesa. Só que não precisa comer a sobremesa todo dia, toda hora, tá? Então, você tem que terminar suas refeições sempre sentindo que você até aguentaria. Você conseguiria se entupir de comida, mas você não vai se entupir, porque você já está satisfeita. Você já satisfez a sua fome fisiológica. Fui te falando que ela come super rápido. É exercício mesmo. Tem que estar disposta a mudar, pegar essas dicas e aplicar. Nem sempre as pessoas estão dispostas. O meu marido não está, porque eu sempre tento dar dicas, mas caso de ferreiro, PT de pau. E aí, ele come super rápido. E ele come desse jeitinho que eu tô falando, igual a batedeira, sem descansar talher. Já eu, gente, eu como, mastigo, deixo o talher descansando. Eu como muito devagar mesmo. Até que ele come um pouco mais rápido, porque eu sou aquela que é sempre a última a terminar. Mas, né, é melhor comer bem mais devagar do que comer muito rápido. E aí, o que é bom disso? O que é bom de você exercitar essa saciedade? Quando você exercita a saciedade, quando você consegue perceber que você fez a tua refeição e ficou saciada, você consegue ficar mais tempo sem comer. Você não precisa ficar se entupindo de comida toda hora. Não vai ser uma coisa que, nossa, daqui 1 hora, daqui meia hora, você já tá querendo comer de novo. Consegue perceber? Quando você se sente saciada,
essa saciedade se estende por mais tempo. Então, você vai conseguir também perceber mais os sinais da tua fome. Um ajuda a perceber o outro, tá? Falando da fome, agora eu vou dar para vocês as dicas para perceber se é fome mesmo ou se é fome emocional. A primeira dica que eu dou. Primeiro, gente, assim, se pergunte se você tá com fome mesmo. Se já bateu aqueles sinais de fome. Se você já começou a sentir um vaziozinho ali no estômago, já esperou dar um ronquinho. Espera dar um ronquinho no estômago. Não precisa ser o primeiro sinal de fome, você já querer comer. Porque você pode estar confundindo os tipos de fome. Quando você espera a barriguinha dar uma roncadinha, mas não espera muito também não, tá? Mas quando você espera dar aquela roncadinha inicial, é porque você realmente está com fome. A fome não deixa dúvidas. Já aconteceu com vocês? Já? Eu não sei se eu tô com fome, eu não sei se eu como. Já aconteceu? Comigo já aconteceu. Gente, na maioria desses casos, não é fome fisiológica, é outro tipo de fome, porque a fome não deixa dúvidas, é um sinal fisiológico mesmo do seu corpo. Então, ou você sente fome e você sabe que você sente fome, ou você não sente, ou você está sentindo outra coisa, tá? A fome não deixa dúvidas. Por que eu falo para também não esperar a sua barriga ficar ronca, ter dor de cabeça? Porque também, se você acumular muita fome, aí você já vai comer não só por causa da fome fisiológica, não só porque você está com necessidade de se nutrir, porque você está com necessidade de comer. Aí você já vai comer porque você está mal-humorada, mau humor faz você comer mais. Você já vai perder a percepção de fome e saciedade, o que naturalmente também já vai te fazer querer comer mais. Então, também não fica guardando aquela fome para você, esperando você estar sentindo dor de cabeça, chegar a esse mau humor para você querer comer. Isso também já não é saudável, você vai comer não só pela fome fisiológica, mas também por causa dos outros tipos de fome. Outra dica, pergunte-se se você comeria qualquer coisa. Como eu disse, como eu dei o exemplo ali, não precisa ser qualquer coisa, assim, nossa, pensa aí num alimento que você não gosta de jeito nenhum, que você não come. Às vezes você não gosta de chuchu. Não precisa sempre se dar o exemplo de chuchu. Pensar que, eu só vou sentir fome se eu comer um chuchu. Se eu me propuser, se eu quiser comer um chuchu. Se eu aceitar comer o chuchu é porque eu tô com fome mesmo. Não é assim que funciona, tá? Porque às vezes você tem tanta repulsa. É meio feio a gente falar, mas tá, pode ter alimentos que a gente não goste. Às vezes a gente tem tanta repulsa a determinado alimento que você, às vezes, está com fome, sim, que a tua fome fisiológica já tá batendo, mas você não aceita comer aquilo. E aí você vai levar até nossa, bobear, você ficaria um dia sem comer, para não precisar comer aquilo, tá? Então, pense em algum alimento assim. Um alimento simples, um prato, como eu falei, um prato de arroz, feijão e carne. Um prato comum, que seja saboroso mesmo ao seu paladar. Alguma coisa que você goste, não precisa ser um prato que você odeie. Mas também não pode ser uma coisa assim, muito calórica, cheia de gordura, cheia de açúcar, uma coisa que você ama muito, que seja agradável demais, assim, ao seu paladar, que te desperte outros sentimentos, tá? Pense numa coisa mais simples. Você comeria isso? Você comeria um pratinho ali de arroz, feijão e carne? Isso iria te satisfazer? Eu comeria de boa. Então, você tá sentindo fome fisiológica. É um sinal, tá bom? Então, só pensa sobre isso. Você comeria qualquer coisa ou você comeria apenas determinado alimento? Como eu falei, não existe fome fisiológica de pizza, fome fisiológica de chocolate. Não existe isso, tá? A fome fisiológica, você aceita qualquer alimento que seja agradável ao seu paladar. Agora, se você está com fome de determinado alimento, aí a gente está diante ou da fome específica ou da fome emocional. Então, atenção a isso. Outra dica que eu sempre dou aqui, verifica se não é sede e mantenha a tua ingestão de água, tá? Não precisa sentar e tomar
500 ml de água de uma vez. Mas sempre beba 100, 200 ml, tá bom? Vai bebendo ali aos pouquinhos ao longo do dia, porque o mesmo lugar do nosso cérebro que indica a sensação de fome, também indica a sensação de sede. É o nosso hipotálamo. O nosso hipotálamo manda esses sinais, tanto de fome quanto de sede. E aí, muitas vezes, esses sinais ficam confusos. Às vezes você está sentindo sede, mas acaba tendo essa percepção de que está sentindo fome. Às vezes o seu corpo precisa de água, mas aí você dá comida. Até porque os alimentos têm um percentual de água, né? Então, o teu cérebro, ele só indica ali a necessidade. Preciso me nutrir de água. Agora, as fontes, você que vai decidir, né? Ele não vai decidir por você. Então, é isso. Verifica se não é sede. Eu não tô falando, porque tem gente que fala assim, ah, tá sentindo fome? Bebe água que passa. Não é essa a questão. Isso também é errado, tá? Não usem água simplesmente para disfarçar a tua fome fisiológica, para comer menos. A questão aqui não é essa. O que eu quero dizer é, veja se você não está sentindo sede ao invés de fome. Eu não estou falando para você beber 1 litro de água para ver se passa a tua fome fisiológica. Não é isso. Se você está sentindo a fome fisiológica, você tem que ingerir alimentos, sejam sólidos ou seja líquido, né? Sei lá, uma sopa que seja. Mas a água, não, né, gente? Tem que comer mesmo. Põe carboidrato, proteína, gordura, põe o que você precisa para dentro. Põe os nutrientes que você precisa. Não vai saciar a tua fome fisiológica com água. O que eu quero dizer aqui é, só verifique se você não está sentindo sede. Às vezes você passou ali muito tempo sem tomar água e aí você fica com aquela sensação de que está com fome e na verdade é só sede, tá? Então, toma um copinho de água e veja se satisfez ali a tua fome. Ficou dúvida? Bom, outra coisa, outra dica que eu já esquecendo de dar. Escovar os dentes, que é uma dica que eu já dei aqui também. Por que escovar os dentes? Também, gente, não é escovar os dentes para disfarçar a tua fome fisiológica. É simplesmente pelo seguinte: quando a gente come, às vezes ficam partículas de comida nos dentes, né? Até na gengiva, em algum lugar da boca, ficam partículas de comida. Normal. É por isso que a gente escova os dentes, né? Para tirar essas partículas de comida, para ficar com a boca limpinha. E aí, o que acontece? A nossa digestão, ela se inicia na boca. Então, se você fica com aquelas partículas de comida ali na boca, se você não escovou os dentes, não tirou aquelas partículas de comida, o teu cérebro continua entendendo que você está se nutrindo, que você está se alimentando, que vai chegar comida ali no seu estômago. Então, ele pode interpretar isso como fome, tá? Ele pode interpretar esse sinal como, opa, vai chegar uma comidinha aqui, aí o seu estômago já se manifesta, já começa a produzir todas as enzimas dali digestórias, tá bom? Então, é por isso que a gente recomenda escova os dentes, para tirar mesmo essas partículas da boca, para deixar tua boca bem limpinha, porque com isso pode ser que você não fique sentindo aquele gosto do alimento, não fique lembrando do alimento e não queira comer. Às vezes é só vontade de comer, porque você ainda está lembrando do que você comeu ali no almoço. Muitas vezes acontece de forma inconsciente, tá? Então, escovar os dentes é uma ótima dica. Geralmente, quando você escova os dentes e você tá com fome, você come com o dente escovado mesmo, né? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Exercitem, tá bom? Depois me contem o que vocês acharam. Exercitem essas dicas de saciedade, essas dicas de fome. Depois me contem se deu certo, se melhorou a alimentação. Quem comentou aqui para mim que tem muita dificuldade com essa questão de comer mais devagar, conta para mim se essas dicas melhoraram, se você está conseguindo colocar mais reparo no seu jeito de comer e se essas dicas te ajudaram. Depois me conta. Se você gostou da live, tira um print, me marca e vai lá também no meu post comentar. Essa live vai ficar salva, porque eu avisei assim, meio de última hora, tá? Mas
eu já vou avisar que a de amanhã não vai ficar salva. Então, não percam. Vai ser uma e outra live, geralmente umas 2 por semana que eu vou deixar salvas, tá? A maioria não vai ficar. Então, assistam ao vivo sempre que vocês puderem. Elas não vão ficar, pelo menos não imediatamente, elas não vão ficar salvas, tá bom? Ah, Edna, já fiz errado, comi meu café da manhã escutando você. Mas aí foi por uma boa causa. Foi para o seu aprendizado e desenvolvimento pessoal. Então é isso, gente. Obrigada se vocês gostaram, se vocês tiraram algum aprendizado disso. Comentem no post da minha live, tá bom? Um beijão para vocês. Muito obrigada pela participação. Aproveito para convidar vocês para se inscreverem na minha Semana Comer Sem Culpa, tá? Acesse www.fitfamily.com.br ou então vai lá no link que está no meu perfil, tanto do Instagram quanto do Facebook. Tem um link para se inscrever. Vai ser do dia 1º ao dia 7 de fevereiro. Vou dar várias dicas também, vai ser super bacana. Vão ser 3 aulinhas super legais. Quem quiser participar, se inscreva lá, tá bom? Um beijão para vocês. Um ótimo dia, uma ótima semana, uma semana abençoada pra gente. Um beijão, gente.